Acredito que agora isso já vai abrir aí para vocês. Tá todo mundo vendo aí o slide? Ui, tá aqui, tá maravilhoso. Beleza. Então, assim, Desculpa. gente, hoje a gente vai falar, a gente vai mergulhar nesse conhecimento que é antiquíssimo. Eu já li muito isso antes das cartas. Talvez não era a hora, nunca falei disso, porque não era a hora, não via, o momento de encaixar isso, mas acho que ficar lendo as cartas, ficar repetindo, o grupo não tem feito isso há um bom tempo, porque acaba que a gente está vivenciando esses impulsos na prática, né? E é, eu falei aqui antes de alguns entrarem, Cristo fala durante 3 vezes nas cartas sobre a roda, né? Ele fala de escapar da roda. Essa roda é bem conhecida na literatura espiritual, né? Roda Sansara, existem é, vários nomes para ela. Cristo, nessas 3 passagens ali das cartas, ele chama especificamente de roda. Ele fala muito de escapar da roda, né? Ao É, ao ele longo falha desse, mesmo. ao longo desse estudo aqui, a gente vai ficar bem claro para vocês, tá? Então, vou iniciar. A gente vai mergulhar nesses ciclos cósmicos que moldam não apenas o tempo externo, mas a própria jornada da alma. Esses ciclos não são apenas movimentos astronômicos, eles são estruturas pedagógicas criadas pelo divino, essa escola que a gente chama, né? Desenhada para conduzir a consciência que caiu na densificação da matéria, entre aspas, né? De volta à ascensão espiritual. Veja, então, qual a analogia que eu faço? Pegando as cartas, que é um livro de estudo é, em comum nosso. Após o Big Bang, essas consciências, fruto dessa implosão, por assim dizer, né, dessa consciência universal, elas vão descendo e ele fala como se fosse uma hierarquia, né? Aqueles que estão mais próximos da fonte, como intenção, e aqueles que estão afastados até os abomináveis horrores da antimatéria, que ele diz. Mas chega um momento que esse afastamento ele vai chegar num grau que a densificação, o ego, ele é uma ferramenta de retorno para a consciência universal, né? Para esse centro. Veja, então, essa densificação é onde individualiza, fala, não, tem que individualizar isso aqui para ele retornar. Então, é como se você caísse num campo pedagógico, de escola. E fica muito claro durante as cartas que a consciência é um estado, né? Muitos podem ascender nessa ascensão, seja na matéria, seja para além da matéria, que são níveis de consciência não densificados, como o Cristo falou que ele mesmo é, é, passou por isso, né? Depois da, da missão dele, da vivência dele no personagem de Jesus, seja uma queda, né? Então, nada é garantido, é isso que nos mostra. O estado de consciência é sempre é, provido por uma sustentação, né? E é daí que vem a nossa responsabilidade. A gente pode cair e pode ascender. Nada é garantido, né? Como Cristo fala lá, se eu fizesse determinadas situações, eu notava que eu perderia esse poder, né? Que poder que é esse? Ele está falando do poder ser, que tudo que ele fazia ali era um transbordo, e aquilo, se ele não usasse da maneira condizente, ele perderia aquilo. E de volta à ascensão espiritual. A roda do tempo, aqui que tem uma grande sacada, ela é retrógrada. O que quer dizer isso? Quer dizer que na medida que a nossa personalidade caminha, a gente acredita que nós estamos evoluindo, mas não. A roda retrógrada, o que quer dizer? Ele quer dizer que na medida que a tua personalidade caminha para frente, a alma relembra. Isso é interessante, né? E aí você começa a entender que você não é um saber, é um não saber, porque você vai descartando essas camadas da personalidade até chegar ao teu ser que já é.
E por isso as cartas falam não tem nada a ser transformado, né? Então, ele não nos empurra para frente como um progresso linear, mas nos leva de volta por dentro, para o nosso ser, que já está lá. O ego só está defendendo essa persona porque ele está protegendo esse eu original, mas ele se apodera da mente, ele restringe a psique e que é o interlocutor da alma, para relembrar que fomos antes da queda. Que queda é essa? É a queda da consciência. Então, você densifica em consciência, cai no campo da matéria, e aí tudo, essa escola, ela já tem um movimento cíclico, ou seja, ela tem uma estrutura pedagógica, entende? Para que você relembre o que você está fazendo aqui. Por isso que a gente ouve muito que esse mundo foi construído pelo medo, pela divisão, pelo senso de separação. E na medida que a gente vai relembrando esse ser, vai relembrando como se estivesse num sonho não lúcido, ele começa a recuperar essa individualidade e esse senso de união. Enquanto a personalidade caminha em frente, a alma relembra. Agora, o que a gente vai ver a seguir é uma visão integrada dos ciclos maiores e ciclos menores. Agora nós vamos entrar como que é feito, como que é estruturado esses ciclos universais e pessoais, porque ao mesmo tempo que existe essa inclinação coletiva que nós vemos, você não está fadado a ela, você não está preso nela. É como se o teu livre-arbítrio fosse aquilo que te influencia. O externo nos influencia, de certa maneira, mas ele não decide. E isso não é diferente quando a gente está falando da ascensão da consciência. E como todos eles apontam para o mesmo destino. Qual é? É o centro. Aonde esse tempo... por isso que a gente lembra lá, tem uma hora que Cristo fala, na medida que você for ascendendo a tua consciência, o tempo ele vai expandindo. Por quê? Porque a tua sensação do tempo, a tua percepção do tempo vai sendo diferente. Por quê? Porque você está desperto. Você não está mais distraído. E veja, quando você entra na meditação, 5 minutos às vezes parece uma hora. Porque a percepção do tempo muda. No segundo slide. Então, o ciclo da roda de 25.920 anos, ele fecha exatamente matematicamente de 2.160 anos por era. O total são 12 eras, né? Aí tem a precessão dos equinócios ali, que é o movimento astronômico real, conhecido pelas civilizações antigas. Esse era o calendário lá antigo. A gente vai chegar devagar, não quero atropelar. E a serpente do Ouroboros, que é aquela serpente que morde a própria cauda, né? É o símbolo eterno do retorno que envolve a roda. Esse primeiro slide ele apresenta o grande ciclo de 25.920 anos, correspondente à precessão dos equinócios, dividido em 12 eras zodiacais. Esse ciclo mostra que o tempo cósmico é circular. E cada era carrega um estágio vibracional distinto para a humanidade. Você pode ver a nossa jornada da consciência nessa personalidade, nessa cultura, nessa geografia, você pode ver que ela é elíptica. O que ela quer dizer? Nada é linear. A gente tem períodos, como as estações, nós temos períodos de primavera, de verão, períodos de quietude, de um inverno espiritual ali, né? Eu não consigo ver ele, Celina, mas depois a gente fala sobre isso aí. O símbolo da serpente de Ouroboros, que morde a própria cauda, indica que o fim é sempre o retorno ao início. Não existe fim. Nunca vai existir essa estrutura pedagógica aqui. Por quê? Porque ela é a própria escola. Nunca vai acabar o primeiro ano primário. Por quê? Porque é o início do processo. A roda do tempo gira, mas não para avançar, para conduzir a alma de volta ao essencial.
É como se fosse uma estrutura pedagógica para te fazer lembrar aquilo que você já é. Por isso que a transformação ela não tem sentido como é falado. Não tem nada para ser transformado. É só reconhecido. Agora a gente já vai entendendo um pouco mais, né, esses ciclos. Aqui os ciclos se manifestam em eventos extremos, cataclismas maiores e menores. Aonde que estão os maiores? Está nos extremos, nas polaridades. Então, vou fazer uma conta de padeiro aqui, basicamente 12.500 anos são os cataclismas de reset absoluto das civilizações. Por isso que o nosso conhecimento ele vai até um certo, o conhecimento histórico ele vai até um certo ponto e depois você não conhece mais. Não tem nem livro, não tem didática, não tem nada. Por isso que a maior parte desse planeta é água, porque os ciclos é como se tivesse tudo tecido, entende? Interligado para que isso aconteça. Mas vamos lá, tudo isso está aqui estruturado, eu não quero atropelar. Que ocorrem em intervalos regulares dentro da roda. Esses eventos, longe de serem aleatórios, representam pontos de reinicialização da consciência coletiva. Quando o ciclo chega ao seu ponto mais denso, a própria natureza colabora para quebrar o esquecimento e restaurar a possibilidade de relembrança. Agora, esse que nós estamos entrando, na era de Aquário, é isso. Vai ter um slide ali específico sobre isso aqui. Então, esse reset total é dilúvio, é fogo, é gelo. Os cataclismos menores são cataclismas de disrupção. Veja, a queda do Império Americano que vocês estão vendo agora, que apenas é o início, pode durar mais 100 anos, eu acredito que não, mas é uma disrupção de sistema, como Roma na época de Jesus. É uma disrupção de sistema. E aonde sempre tem um ponto central ali de uma ideia de algo que veio para romper com aqueles 2.000 anos anteriores. A era menor é 260 anos. E o reset, ele não é geográfico, é um reset, é uma disrupção de consciência, mais lenta, mais gradual, ou seja, uma transição de uma estação para outra. Não acontece, você não vai dormir hoje, está inverno, e amanhã acorda 30 graus em Curitiba. Não é isso. Você tem uma paleta de cores ali gradual que vai acontecendo para dar vazão, para dar espaço para esse novo clima surgir. Na consciência não é diferente. Por isso que quando a gente falava aquilo que está dentro é como está fora, que é do Caibalion, é exatamente isso. Você vai vendo que tudo é semelhante. Ele marca as transições entre eras, quedas de impérios, pandemias e revoluções culturais. Ou seja, é uma disrupção. Aqui o olho de Horus, que ele está muito representado lá, é uma simbologia antiga que se perdeu ao longo do tempo, mas ele representa o que Cristo chama de pai e mãe, que é o masculino e o feminino. Essa simbologia era da época. Veja, a terminologia que Cristo traz, ela é para você enxergar de uma nova maneira terminologias antigas que foram deturpadas. Isso ocorre da mesma maneira. Essas civilizações eles tinham terminologias diferentes, simbólicas, mas que a verdade nunca se altera, né? Ela se apresenta de maneiras diferentes, mas ela sempre, essencialmente, carrega essa verdade com ela. Este símbolo ancestral, ele sintetiza o princípio da dualidade equilibrada. O olho direito, o Ra, né, o masculino, representa o Sol, e a ação e o mundo exterior, ou seja, carrega essa natureza masculina. E o olho esquerdo, Trote, representa a Lua, a intuição e o mundo interior. A roda da consciência gira entre esses dois polos e o verdadeiro despertar acontece quando os dois se alinham no centro, revelando a visão plena.
Quando a gente reequilibra esse masculino e feminino, a gente também está fazendo isso. Na verdade, é a mesma coisa que eu estou falando. Estou voltando em simbologias antigas e tentando é, equalizar para o nosso ponto é, de estudo aqui. Bom, vamos lá. As eras passadas, né? É, cada era zodiacal corresponde a uma fase do ciclo cósmico, de Leão a Peixes. Veja, a era de Peixes, ela ficou para trás e entra a era de Aquário. Ela é nova. Perceba que Cristo participa das duas, né? Porque na anterior, que seria o início da de Peixes, ele está como Jesus. E a era de Aquário, ele volta na Aquário. Interessante isso, né? Vemos a transição de civilizações, consciências e paradigmas. Essas eras representam o caminho da alma em sua descida e esquecimento, até que no final do ciclo ela esteja pronta para o retorno, que é o papel da era de Aquário, tá? Que é essa que a gente está. Então vamos lá. Para quem está ali no celular, ela está pequenininha, mas dá para entender. A era de Leão lá é 10.800 a 8.640 a.C. O que que é? É a era da Atlântida, culto ao sol, esfinge. Essa era o ápice do Egito, né? Não esse Egito que a gente conhece. Esse é o Egito Novo. Esse aqui é o Egito Antigo, que é o pessoal que sobrevive, quando eu falo sobrevive consciencialmente, desse reset da Atlântida. Antes disso, tá a Lemúria, que tá lá quem leu lá o Dalmenara lá, o Telos, vai saber melhor. Eu não li, mas ele está representando essa anterior Atlântida, que ela teve 200 mil anos de civilização. Olha o tamanho, 200 mil, gente. Aí vem a era de Touro, que é 4.320 a 260, que começa a agricultura, tempos, bezerro de ouro. Veja, essa aqui é a parte densa, gente. Porque é o pós-guerra ali, né? É a pós-destruição, onde você começa, junta os cacos, começa tudo do zero. E eu estou falando consciencialmente. E sempre vai ter as consciências que elas estão ali para conduzir a humanidade, né? Que são espalhadas geograficamente ali para que participe desse regresso, né, de lembrança. E a humanidade acha o quê? Que está caminhando para frente. Ela acha que ela está melhorando. Na verdade, o ciclo está dizendo ele é escolar, né? Ele é didático para que a alma se lembre. Aí vem Ares, impérios 2160 a antes de Cristo. Nós vamos aprofundar neles aqui, porque depois eu vou colocar o módulo da história, tá? São impérios, guerras, cordeiro sacrificado, o sangue, né? Que perdurou toda essa parte. Jesus vem o quê? Ele vem soterrar isso. Ele vem, ele vem falar do pecado, ele vem falar do sangue, né, do sacrifício, tudo isso fica para trás. Ele, ele é o cara que vem ali, que ele representa nessa mudança de era a disrupção daquela era anterior. Peixes, que foi a era de Jesus, zero, zero, nascimento dele. Cristo, fé, martírio e dualidade. Ainda que ele veio plantar a semente, mas era uma semente para 2.000 anos, né? Que não é diferente das cartas. Ele vem planta, mas é algo que vai demorar séculos para o homem comum relembrar, né? Acessar a consciência coletiva e empurrando ele para frente, né? A tecnologia fazendo com que ele se torne menos fazedor e mais escolhedor no sentido de discernimento, né? Tô indo muito rápido? Não, para mim tá bom. Vamos lá. Era de Aquário que a gente entra. Pô, como que pode essas semelhanças, né, essas coincidências? Não, não é, já tá no conhecimento, a gente só está entendendo agora.
A era do aquário. Aquário anuncia o despertar da coletividade. Veja, nós, basicamente, tem gente com mais idade que eu aqui, a gente pegou uma transição que antes de 2000 pouco se falava sobre compartilhamento, né? Não existia isso, compartilhar, dividir o, as universidades detinham do conhecimento, né? Ou você estudava numa escola, numa universidade boa, ou você estava fadado à ignorância, né? Aqueles livros gigantescos que detinham de um conhecimento ali para você acessar, que pouca gente sabia ler, ou seja, tudo era muito individual, não tinha. E agora, veja, 20, 30 anos ali, explodiu esse compartilhamento. Hoje a, a coisa transita numa velocidade inimaginável, né? O uso da tecnologia como ponte e o acesso à informação interior e exterior, ou seja, todo esse conhecimento vem para você mudar a si mesmo e compreender o externo, compreender o que está acontecendo, é, compreender no sentido de compaixão, de você não achar que é melhor que o outro, porque ele só está num tempo diferente de você. Mas mais do que os avanços externos, esta era um chamado à lembrança interior. O conhecimento retorna, a alma começa a se mover na roda em sentido inverso, não mais para fugir da dor, mas para reencontrar a origem. Veja, quando você começa a meditar, quando você começa a se reconhecer, você, ao invés de você fugir daquele momento e tentar fugir para um hábito, uma bebida, um vício, uma maledicência, seja o que for, você começa a ter aquela atenção e falar, cara, por que eu estou sentindo isso? Esse é o momento de você reconhecer, de você conectar esse conhecimento que você teve com os teus impulsos internos e a sobreposição, né? Você transcender aquela aparente dor, né? Agora eu vou falar um pouquinho do que está aqui, né? Internet, conectividade global e conhecimento compartilhado. Isso é o que está todos nós vivendo, né? Depois da inteligência artificial, vocês devem estar vendo no YouTube uma penca de vídeo, de coisas de Jung, de Freud, de tudo que vocês imaginam, tá vindo à tona. Por quê? Porque esse conhecimento vai tocar milhares de milhões de consciências que estão num determinado grau. Então, veja, a professora Lucilena lá, que eu acompanhei lá 10 anos ela lá atrás, ela foi fantástica para mim. Mas eu continuei caminhando. Mas agora, igual o Rafa falou lá, agora ela está ensinando outros Paulos, entendeu? E vai, e isso vai. E tem inúmeros consciências que estão fazendo esse papel de aspectos da verdade, né? Comunicando, compartilhando. Ou seja, o conhecimento ele foi plurificado, né? Ele é horizontal. Ele saiu do vertical e agora ele é horizontal. A consciência grupal, novas organizações sociais, isso aqui é um pequeno grupo. Isso aqui deve ter milhões no mundo, entende? Tecnologia, avanços científicos e controle digital. Opa, essa é a sombra. Qual é a sombra? A, a sociedade começa a caminhar para uma tecnocracia. A tecnocracia dá um outro vídeo desse aqui, uma outra reunião desse aqui, só para falar do que é tecnocracia. Assisti um filme que foi feito em 1997, acho, sobre tecnocracia de dois irmãos, o que era uma sociedade tecnocrática, mas o filme fez, um filme de Hollywood, fez sucesso 20 anos depois, porque o pessoal não estava preparado naquela época para entender o que era tecnocracia. Mas ali traz um pouco do que é uma tecnocracia, o que é uma sociedade tecnocrata. O movimento retrógrado, né? Aqui se revela a chave de toda a apresentação. A roda não é linear, ela é retrógrada. Seu movimento é inverso à ilusão da personalidade. Olha a ilusão da personalidade aqui. Viu? Daqui a pouquinho eu paro, Celina, daí eu abro para a gente conversar, tá bom? É que você não estava quando eu falei.
que busca ir para frente. O ciclo é uma espiral ascendente, onde cada volta da roda traz novas camadas de consciência. A gente pode trocar essa, para se fazer entender, a gente pode trocar essa roda por uma viagem de trem circular, tá? Uhum. Aonde ela nunca vai parar. E a cada ponto, determinados pontos, você tem um ponto que você pode descer dela. Você pode descer do trem. Normalmente a gente quer continuar no trem. Uhum. Uma hora você está como garçom, outra hora como você está como jogador de pôquer, outra hora você está dirigindo o trem. Cada parada dessa, cada de ponto a ponto ali, você é um personagem. E no final desse personagem você se sente apto e fala, cara, não tem nada desse trem aqui. Tá resolvido, eu compreendo ele, eu entendo, mas eu quero descer, cara, não quero mais ficar aqui. Não tem nada para mim aqui. Ou você quer ficar mais. Não, eu tô me dando bem aqui, eu quero continuar, entendeu? E vai, só que ali você vai experimentar infinitas situações que a tua consciência vai atrair, né? Coisas é, é, positivas e coisas que têm sombra tua. Então tem o papel dele você continuar nessa roda, né? Ninguém desce antes do tempo e ninguém consegue descer porque quer, mas porque já está no momento de descer. O livre-arbítrio é respeitado, ou seja, é exatamente isso que eu acabei de falar. Ninguém é forçado a despertar, mas a roda gira para todos e os sinais são dados a cada volta. Agora, a roda pessoal. Veja, são duas coisas. Existem um, uma consciência coletiva, um arquétipo coletivo operando, e existe um arquétipo pessoal. Eles se comunicam, mas eles não estão enraizados um no outro. Entende? Esse ponto nos leva para o interior. Cada ser humano vive sua própria versão da roda. Vamos pegar lá o personagem Jesus, totalmente à frente do tempo, de a capacidade de comunicação fantástica, mas o ouvinte, né, aquele que ouvia, distorcia completamente, ou seja, não estava pronto para receber, aquele que chamou de terra fértil, né? Autoconhecimento, meditação e o teste da era interna, a percepção com aquilo, né, que está acontecendo ao teu redor, em que ponto da você está, né, diante dessa percepção. Veja, Jesus ali operava talvez 4.000 anos à frente, né? Aqui eu estou conjecturando, né? Esse reconhecimento é o início da libertação. Saber em que parte do ciclo você se encontra permite aliar seu retorno. Sempre, se você pegar a roda de uma carroça, não sei quem conhece, eu conheço uma carroça, porque meu pai já teve na chácara, e se você pegar o centro da carroça, ela não gira, né? Ela não gira o centro dela, porque ela é aquela madeira aonde o, o rolimã ali, o rolamento, né? Edivaldo, dá um berro aí se eu estiver falando merda aqui. Mas o rolamento, ele vai no eixo, né? E o eixo não roda. O que roda é o rolamento, e com o rolamento rola a roda. Essa percepção que a gente tem é a extremidade da roda. Quanto mais você se afasta do centro, mais rápido gira a roda. Quanto mais distraída a pessoa está, no sentido de menos conexão interna com ela, mais rápido roda o tempo. Ela fala, meu Deus, hoje é sexta-feira. Ela não vê nada. Por quê? Porque ela está no extremo dessa roda. E com ela, o que ela está fazendo? Atraindo exatamente as experiências da velocidade daquela roda, condizente com a era dela. Quem está no centro? Jesus faz várias, Cristo faz várias passadas dessas na carta. Ele fala: a gente vê o sofrimento de vocês, a gente vê a guerra, mas
Tudo que não tem sentido não tem valor. Logo, a gente não entra na vibração de vocês. A gente entende que faz parte do processo, ainda que a gente tente ajudar, mas quem tem que fazer o trabalho interno é você. Eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar as leis da existência, eu vou te dar tudo que você precisa, que até o momento você não tinha. Mas o que vai acontecer? É você. Você vai ter que experimentar todos os equívocos desse processo. As verdades, elas vão estar impregnadas ali. Ah, o castelo de areia vai ruir, e o que permanecer é real. O verdadeiro propósito da roda não é girar eternamente, é conduzir ao centro. Ou seja, não é você ficar o tempo todo ali. Tem uma hora que você se forma e vai embora, vai trabalhar. Esse não é o processo pedagógico nosso de escola? É esse mesmo. Beleza, você fez ensino fundamental, ensino médio, se formou, tchau, vai embora. Vai embora, vai para a vida colocar em prática agora. No centro, há imobilidade dentro do movimento, a presença, a silêncio. E é ali que a alma se reconecta com a fonte, fora do tempo. Veja, o tempo nesse sentido, quando você entra no vazio da tua meditação, não tem tempo. Você não consegue perceber. Fora do ciclo, o centro é onde o eterno toca o transitório e onde o ser desperto transcende a necessidade da roda. Eu li outros livros fora e a consciência crítica ela sempre bate no mesmo papel. Ela fala: eu vivo no não tempo. Portanto, tudo que eu estou te falando é eterno. Esse momento é eterno. Daqui um segundo é eterno. É sempre eterno. É sempre agora. Porque ele vive no não tempo. Então, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, não muda nada. E aqui eu encerro esse. Tá. Deixa eu só fazer aqui. Os mestres, que é isso que eu falei aqui, né? Os mestres não pararam o tempo. Eles saíram dele. E agora eu coloco aqui e a gente já abre aqui. Para finalizar esse módulo. Ó, eu lembro do colégio lá, as aulas eram 50 minutos, aqui deu 42. É, enquanto a personalidade caminha, né, o despertar é a lembrança. Enquanto a personalidade caminha em frente, a alma relembra. Todos os ciclos cósmicos apontam para isso. A necessidade de lembrar. A roda é uma criação divina. Não é castigo, é escola. Ela nos envolve em um movimento para que, quando estivermos prontos, escolhamos o centro. O verdadeiro despertar acontece não quando fugimos da roda, mas quando compreendemos o seu propósito. Então, a alma retorna, não ao passado, mas aquilo que sempre foi.